Meus queridos e amados irmãos, amigos que nos acompanham, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje vamos estar comentando a lição de número 11. A leitura bíblica, ela está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 12. E o título da lição é Cultivando a Convicção Cristã. Então, vivemos dias difíceis, aonde o relativismo ele tem sido propagado, ensinado, e aqueles que não têm uma plena convicção da sua fé, da sua salvação, da sua esperança, acaba sendo levado por vãs e sutilezas, heresias do inimigo, desviando do caminho da verdade. Então, esse tema aqui, cultivando a convicção cristã, está relacionado a uma completa segurança na salvação estabelecida por Cristo e também na obediência à sua palavra. Então, cultivando, trata-se de preparar, de estar produzindo o que? A nossa convicção no Evangelho, da qual nós somos alcançados. Quando se fala em convicção, essa plena confiança, nós vamos ver Enoque, lá no capítulo 5 de Gênesis. A Bíblia, ela nos revela que Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou para si, porque ele alcançou testemunho de ter agradado a Deus. Então Enoque viveu em um tempo em que a depravação moral era muito grande. Porém, ele tinha plena convicção de que era andar com Deus era o melhor caminho. E mesmo diante de muitas aflições, mesmo diante de tribulações, ele permaneceu fiel na sua convicção até ser arrebatado pelo Senhor. Da mesma forma, nós encontramos essa convicção na confiança em Deus na vida de Abraão.
Abraão vivia em uma comunidade idólatra, politeísta, mas quando ele tem um chamado de Deus para sair ali da sua terra, do meio da sua parentela, ali da casa do seu pai, e caminhar para uma terra que Deus haveria de revelar, de mostrar a ele, nós vamos ver nessa plena confiança, nessa convicção dessa chamada, ele peregrina rumo ao desconhecido, apenas acreditando de que Deus guiaria até essa localidade da qual fora dito a ele. Semelhantemente, nós temos Moisés, que foi instruído em toda a ciência do Egito, foi ali preparado para ser um nobre, um príncipe, um general, mas ele foi ensinado a ter a sua esperança em Deus, a ter a sua fé firmada em Deus, e ele tinha plena convicção de que Deus era o melhor caminho a ser seguido, da qual ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó, com as suas benesses, com seus benefícios, para sofrer junto com o seu povo. E nós vamos ver que eles foram recompensados por cultivar essa convicção de que ir andar com Deus, de que seguir a Deus era o melhor caminho. Então, diante dessas incertezas que nós estamos vivendo, é indispensável o homem, a mulher cristã, cultivar o que? Essa convicção espiritual, moral e social de nossa fé cristã. Então, a respeito desses três aspectos, espiritual, moral e social, que nós vamos estar tratando a respeito de cultivar o que é a nossa convicção. E no texto da leitura que eu disse para vocês, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, nós vamos ali Paulo fazer o que? Uma defesa do evangelho da qual ele pregou lá em Tessalônica. Então nós vamos ver que Paulo tinha o que? Uma convicção espiritual de que o evangelho deveria ser levado que àquela região através de uma revelação que ele teve pelo Espírito Santo, aonde um homem nessa visão dizia a ele que ele deveria atravessar o que? Para a Macedônia e ajudá-lo. Então, o cristão ele precisa ter essa convicção de que nós precisamos ser guiados em tudo pelo Espírito Santo. Então Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele parte lá para a Europa, ali ministrando que o evangelho com ousadia, com coragem, confiando em Deus, não deixando se abater diante das lutas, dos desafios que eles enfrentaram ali de estar anunciando a Cristo. Quando eles
entram ali na Europa, nós vamos ver que lá em Filipos, Paulo ele vai padecer muito ali por pregar o evangelho. Lá em Filipos acaba sendo preso, e nós vamos ver que mesmo diante de tanta aflição que eles tiveram, eles não deixaram se esmorecer, mas continuaram anunciando o evangelho. Partindo de Filipos e pregando ali na Tessalônica. E quando Paulo ele chega até aquela cidade, nós vamos ver que Paulo ele leva o que? O evangelho ali, transformador, que transforma vidas, que transforma as pessoas, trazendo salvação para aquelas vidas. Então, a fidelidade da pregação de Paulo foi baseado que nos ensinos de Cristo, na palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Então, o que Paulo pregou não era fábulas, não era histórias, mas Paulo pregou a respeito de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que envia o seu Filho amado para resgatar o homem da condenação do inferno, da condenação do pecado. E as pessoas creram ali nessa verdade e foram impactadas por essa mensagem. Então Paulo, ele foi fiel que a revelação que ele recebeu de Cristo ali no caminho de Damasco. Mesmo diante de muitas dificuldades, nós vamos ver que ele anunciou o evangelho com sinceridade. Então essa era a primeira convicção que Paulo tinha, convicção espiritual. Da mesma maneira, você foi chamado para ser salvo, para ser templo e morada do Espírito Santo, e para anunciar o que? As boas obras, através do Evangelho. Convicção moral. Então o Evangelho ele é poderoso, e ele opera o que? Uma transformação moral de uma pessoa. Convicção moral fala do bom testemunho. Então, se alguém aceita o Evangelho, passa a ser o que? Uma nova criatura. E essa retidão nas suas ações, aquele que furta, não furta mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que engana, não engana mais. Aquele que traía, já não traz mais. Então a sua convicção moral leva a repudiar toda a velha natureza. Porque o Espírito Santo é o Espírito que opera a regeneração na vida do crente. Convicção moral na reputação ilibada. Então, boa reputação. Então, o cristão ele é reconhecido como idade moral. Significa que ele não busca a glória de homens, mas ele
procura viver para glorificar a Deus em todas as coisas. Então, reputação ilibada, a pessoa não procura obter vantagem nem honra de alguma parte, trapaceando ou enganando as pessoas, mas tudo que a pessoa faz para que o nome de Deus seja glorificado. Vida irrepreensível. Então a convicção moral que nós temos, meus irmãos, nos leva a repudiar o pecado, o engano. Então vida irrepreensível denota o que? Uma conduta que não pode ser censurada. Por quê? Porque o seu testemunho, ele é um testemunho que agrada a Deus. Os seus passos está sendo caminhado através da palavra. Nós temos a questão de Eliseu. A Bíblia diz que para onde Eliseu passava, as pessoas diziam: ali vai um santo homem de Deus. Então nós somos chamados para darmos testemunho através da nossa própria vida. Então, nós não podemos ser censurados por praticar algo contrário ao Evangelho, mas nós temos que viver o quê? Uma vida de acordo com a palavra, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Além da convicção espiritual e a convicção moral, há também a convicção social. Então o cristão, ele é chamado que para as boas obras. O Evangelho, ele é o Evangelho completo, alcança corpo, alma e espírito. Então essa convicção social leva o cristão a alcançar as necessidades espirituais das pessoas e também as necessidades físicas. Então, o cristão, ele é chamado que a proclamar o que? O Evangelho, aliviando o que? O sofrimento das pessoas na questão espiritual, da qual elas possam ser libertas da aflição do pecado, da condenação do pecado, e também promovendo o bem-estar social para aqueles que estão precisando de ajuda. Então, o dever do cristão, na sua convicção social, está relacionado ao Evangelho completo. Uma coisa não pode ser em detrimento com a outra. Alguns querem só cuidar da parte espiritual, mas esquecem de cuidar o quê? Da parte social das pessoas. Outros só querem cuidar da parte social, o Evangelho social. Se esquece da questão espiritual, que o homem precisa se arrepender, precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Dedicação altruísta. Então nós vamos ver que o Evangelho, nós aprendemos o amor sacrificial e o trabalho voluntário, desprendido da glória humana. Então o cristão precisa ter essa profunda convicção de que ele precisa fazer a obra do Senhor por voluntariedade, por disposição, dedicação, comprometimento. Então Paulo, apesar de ser apóstolo, nós vamos ver que quando ele prega em Tessalônica, ele trabalha nas horas de folga para garantir o seu sustento, para não ser pesado para
a igreja. A Bíblia, ela não condena o quê? A provisão financeira para os obreiros. Mas Paulo sabia que a igreja era pobre, era necessitada. E ele não queria ser pesado para a igreja, para se tornar um fardo. E muitas vezes, infelizmente, isso ocorre, que algumas pessoas querem fazer as coisas por causa das benéficas, os benefícios, ou da fama, ou da glória, ou do aplauso dos homens. Mas Paulo suportou o que? As restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho. Então, nesse sentido, nós aprendemos que muitas vezes nós precisamos ter esse amor sacrificial, não ganhando nada, mas na verdade possuindo tudo, porque Deus é o nosso Senhor, é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é o nosso sustentador. Então nós aprendemos aqui que diante de várias provações, tribulações, nós temos que manter a nossa convicção espiritual, porque o que nos sustenta é a graça e é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Temos a convicção moral, é reflexo do temor do Senhor, porque aquele que teme ao Senhor desvia-se do mal. E nós temos aqui a convicção social. Em alguns momentos, nós teremos algumas perdas, mas outros vão ter ganhos através daquilo que nós podemos estar perdendo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nós possamos cultivar o que é a nossa convicção cristã, tendo a plena confiança de que nós temos um Deus que nos ama, de termos a plena convicção de que há o quê? Uma recompensa para todos aqueles que são fiéis a Deus e que Jesus virá buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados com as nossas vestes brancas, com as nossas vestes limpas, levando uma vida de santificação, uma vida afastada do pecado, praticando a verdade do Evangelho. Então, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, até um próximo encontro, o Senhor assim permitindo.